A paz do Senhor, Brasil! Eu sou o pastor Gideão, da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, e estou aqui hoje com professores e pastores da nossa igreja, para juntos comentarmos sobre a lição da nossa Escola Bíblica Dominical de adultos. Então, vamos pedir que os nossos irmãos se apresentem. Glória a Deus, irmãos, a paz do Senhor. Uma alegria estarmos juntos nesse dia aqui, muito bom, uma lição muito importante. Eu sou o pastor Jefferson, também aqui, Marcas do Evangelho, e vamos, neste dia, ser bem orientados pela palavra de Deus. A paz do Senhor também, amados irmãos de todo o Brasil. Eu sou o pastor Elias Teodoro, também estou muito feliz de estar aqui juntamente com os meus amigos, irmãos, pastores, para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Amém, irmãos? Então, antes da gente começar, eu peço que você dê o like aí nesse vídeo, que você curta, faça comentários, participe do chat, que você interaja conosco nessa manhã. E você que nos visita, você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Bom, então vamos orar para iniciar esta aula. Soberano Deus e Pai que estás nos céus, nós queremos agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos da Tua Palavra. Que o Senhor venha estar presente em nosso meio, que o Espírito Santo possa nos instruir, nos conduzir e que tudo que falarmos, Senhor Deus, possa bendizer o Teu nome, possa edificar os irmãos e trazer, Senhor Deus querido, a Tua Palavra a todos quanto estiverem, Senhor Deus amado, com os corações abertos para ouvi-la. Que o Senhor Deus cumpra a Tua vontade em nosso meio, assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Miriam do Isaías. Eu sou o evangelista Isaías da Miriam. E estamos aqui para fazer a leitura bíblica em classe. Textual. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Verdade prática. O inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Vou fazer agora a nossa leitura bíblica, que está em Mateus, capítulo 25, versículo 41 ao 46. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes. Estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Essa foi a leitura bíblica do dia. Nós queremos desejar a todos um bom dia. Deus abençoe todos vocês. Muito bem, nós estamos aqui nesta lição de número 11. Vamos aprender hoje sobre a realidade bíblica do inferno, um assunto de suma importância para nós cristãos. É um assunto que nós vamos perceber que o próprio Jesus faz questão de falar muito sobre o inferno, ele alerta muito a sua igreja, o seu povo sobre isso. Nós precisamos ter consciência de que o inferno é uma realidade, assim como o céu é uma realidade, o inferno também. Nós vamos aprender nesta manhã das ideias do mundo, filósofos que querem deturpar ou enganar aquilo que está na palavra de Deus, as Escrituras. Nós vamos entender também nesta manhã
os sentidos, o significado das palavras que se usa no Antigo Testamento, no hebraico, no Novo Testamento, no grego. Então vai ser uma aula muito profunda e eu tenho certeza que os irmãos vão aprender bastante neste dia para a glória do Senhor. Irmãos, a palavra-chave na nossa lição hoje é a palavra inferno. O inferno é um lugar de tormento, conforme Lucas 16, 23 e 24. É um lugar também onde o fogo nunca se apaga, Mateus 3, 12, e onde o fogo é eterno, Mateus 25, 41. Então o inferno é um lugar terrível. A gente poderia até dizer, né, que é um lugar assim, inominável. E não é sem razão que esse é um dos principais assuntos do Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus, ele ensinou mais a respeito do inferno do que o céu. Olha que interessante, né? Jesus falou muitas coisas e ensinou muito sobre o inferno. E o inferno é uma doutrina bíblica e, como tal, ela deve ser ensinada. Embora, né, muitos pastores, muitos ensinadores, teólogos não gostam de pregar e ensinar sobre o inferno, mas devemos sim ensinar e pregar sobre essa importante doutrina bíblica. Né? Então muitos resistem em ensinar sobre isso. Todavia, negarmos essa doutrina bíblica significa negar o cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico, né, vamos dizer assim, né, tradicional, ele sempre ensinou acerca da realidade do inferno. O primeiro tópico da nossa lição diz assim: o pensamento humano a respeito do inferno. E eu quero perguntar aqui ao pastor Jefferson, né, por que muitos filósofos e teólogos negam a realidade do inferno? Muito bem, é uma pergunta muito interessante. A gente vai perceber que filósofos, né, e outros mais pensadores, e até mesmo teólogos hoje, né, acreditam que o inferno não exista, e outros também não querem acreditar que que o inferno exista, né? Primeira coisa que a gente vai perceber que o homem, ele não quer passar por esse juízo. O homem, ele não quer ser doutrinado, o homem, ele não quer ser disciplinado. O homem não quer ele não aceita a ideia de um Deus que vai julgar o homem pelos seus atos, pelos seus pecados. Então, naturalmente, eles vão buscar uma ideia de que aquilo que está escrito na Bíblia, né, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, são ideias de pensamento de pessoas que de culturas passadas, de ideias passadas, né? Então, eles querem desfavorecer aquilo que está escrito na Bíblia. Esse é um grande detalhe. Um outro detalhe que é por causa dos seus próprios pecados. Eles querem viver na prática dos seus próprios pecados. O homem, ele tem essa necessidade de viver na sua prática de pecado de forma que ninguém o aponte, que ninguém o restrinja, que ninguém o impeça. Então essa ideia, né, de filósofos e teólogos é uma mentira. A gente precisa se atentar a isso, porque às vezes pessoas até interessantes, né, às vezes vai ouvir uma pessoa, né, renomada, e ela não concorda com isso. Ela acha que isso ficou para o passado. A Bíblia, por exemplo, é uma questão que já está ultrapassada, precisa ser revista, e isso não é uma verdade. Sim. Pastor, inclusive, existem os chamados teólogos liberais, né? Então, o que esses teólogos chamados liberais estão ensinando hoje, né, no seio, assim, principalmente da igreja também, porque eles são, de alguma forma, vinculados com o cristianismo? Perfeito. A teologia liberal, ela, infelizmente, ela tem entrado muito nas igrejas, né? Muitas pessoas, às vezes, até mesmo sem perceber, têm dado vazão a esses teólogos. Por exemplo, os teólogos liberais, quando trata do inferno, eles vão falar que é um pensamento pagão, né? Isso deve ser cortado da Bíblia, né? Haja vista que eles não acreditam que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? Eles creem, por exemplo, que ela contém a palavra. Então, a ideia deles é exatamente isso, erradicar, finalizar. Por quê? Porque eles acreditam que eles receberão uma outra chance. Né? Eles têm várias ideias. Né? Eles acreditam que Deus não é tão mal assim, como, né, no sentido da palavra que, né, vai levar todos no lago de fogo. E é um pensamento perigosíssimo, e muitos, né, de cristãos estão
entrando por essa linha e precisa rever isso, porque não é isso. Na verdade, Deus já desde o início estabeleceu isso. Isso já está firmado e é uma realidade. O inferno é uma realidade. Não é um lugar simbólico, né? Não é simbólico. Nós vamos falar isso mais à frente, perdão, pastor Elias. Né? Jesus mesmo, ele fala depois nós vamos tratar mais da história do rico de Lázaro, né? Nós vamos perceber aquilo ali, para o teólogo liberal, aquilo ali é uma parábola. E na verdade não é uma parábola, nós vamos ver isso mais à frente. Então, na verdade, pastor, esses teólogos, né, liberais, modernos, eles não acreditam na inspiração plenária da Bíblia, né, de que toda a Bíblia ela é inspirada. Na verdade, parte dela, né, então acabam eles mesmos cavando, né, brechas para fazer um ensinamento herético, não é isso? É isso aí. Isso mesmo. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o diácono Gilson. Então, quando eu ouço essa palavra inferno, a primeira coisa que vem na minha mente é apenas uma palavra: temor. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Josué, eu sou diácono da igreja. Então, o que vem à minha mente sobre o inferno é tormento. É o que eu imagino, é tormento, sofrimento. É isso. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Cristiane. Quando lembro do inferno, o que eu me lembro é de sofrimento, entendeu? Vida perdida eterna, então misericórdia. Vamos agora perguntar aqui ao pastor Elias, né? Pastor Elias, o que é universalismo? E essa teologia, né? Podemos dizer assim, teologia universalista, isso tem base bíblica? Bom, pastor Gideão, boa pergunta, né? Em relação à base bíblica para essa teologia, né, como assim o senhor abordou. A nossa lição aí, ela cita um pensamento herético, né, que é o universalismo, mas eu quero também aproveitar e destacar também mais dois pensamentos heréticos, né, que falam a respeito do inferno, né, a negação do inferno. Então, em relação ao citado, né, nós temos o universalismo e temos também ainda a imortalidade condicional e o aniquilacionismo. Então, o universalismo, ele acredita, né, que todas as pessoas serão salvas. Não importa se a pessoa creu ou não creu, se a pessoa foi boa ou se não foi, todas as pessoas no final de tudo, todo mundo vai se dar bem. Seria bom demais, né? Exato. Tá bom demais para ser verdade. Bom demais para ser verdade, né? Então, a imortalidade condicional afirma que os crentes existirão para sempre, mas os incrédulos deixarão de existir quando morrerem. Então, para eles, só existe céu, não existe inferno, né? Bom, então, o aniquilacionismo, ela defende que, após um período de punição, os iníquos serão destruídos e, portanto, não sofrerão castigo eterno. Então, eles passarão, né, no caso, por um período de sofrimento, porém, esse sofrimento ele será provisório, né, por um tempo curto. Então, respondendo à primeira pergunta, pastor, a respeito do universalismo, como nós falamos, que ela é uma crença, né, no fato de que todos serão salvos. Então, esse pensamento, ele defende o ponto de vista de uma salvação universal. A ideia é que todos os homens, eventualmente, irão para o céu com o Senhor. Então, esse falso ensino, ela tem uma ênfase exacerbada no amor e na compaixão de Cristo, que os leva a acreditar que Deus, ele terá misericórdia de toda alma vivente. Então aí eles excluem, né, a santidade de Deus, a justiça de Deus, e baseia a sua teoria simplesmente no amor e na compaixão que Deus tem, no caso, pela sua criação. Ou seja, todos nós somos filhos de Deus, né? Deus é amor. No final vai dar tudo certo. É isso aí. Agora, pastor Elias, os que defendem essa ideia, esse pensamento do universalismo, eles inclusive têm alguns textos bíblicos que eles procuram expor, né, para defender o seu ponto de vista. Colossenses 1, 19 e 20 e 1 João 2, 2 são textos, né, que eles vão utilizar. Eu quero ler aqui 1 João 2, 2. Sim, pastor. E
que aqui diz o seguinte: e ele, né, aqui está falando de Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, os universalistas pegam esse texto, né, e falam assim, então, está aqui na Bíblia, falando que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados e também pelos pecados do mundo inteiro. Então, por isso que todos serão salvos, porque o sacrifício de Jesus vai ser estendido, no final das contas, para todos os seres humanos. Como que a gente pode compreender esse versículo aí e, ao mesmo tempo, né, rebater, né, essas ideias universalistas? Amém, pastor. Pergunta forte essa, hein? Bom, João, ele não está falando aí de uma salvação universal, né? Na verdade, ele está falando da propiciação, né? Do ato do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, ele é suficiente para perdoar os nossos pecados, não só o nosso pecado, mas os pecados de todos aqueles que se arrependerem. Então, a expiação, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é uma expiação limitada, é uma expiação ilimitada. Porém, somente serão salvos aqueles que obedecerem à palavra de Deus, como diz a sequência desse versículo, né, o versículo 3, fala que aqueles que são de Deus são aqueles que guardam os seus... Aqueles que obedecem. Que obedecem e guardam os seus mandamentos. Perfeitamente. É isso, pastor? Perfeitamente. Então, essa é a ênfase, né? João não está defendendo aí, no caso, o universalismo, né? A salvação de todos. Mas o sacrifício de Jesus é para todos. É isso que o João está dizendo. Perfeito, pastor. Isso. Glória a Agora, Deus. respondendo aí a outra pergunta, pastor, que você me fez a respeito da base bíblica, né? Para essa teologia, não há base bíblica para esse ensino, né? O universalismo. A não ser que haja distorção, né, do texto da Bíblia, né? E uma interpretação equivocada, falsa. Perfeitamente, perfeitamente. Né? Se você for realmente examinar na palavra de Deus, muitas vezes as pessoas pegam as pessoas leigas, né, por falta de conhecimento, e acaba colocando isso, e muitas das vezes a pessoa comum acaba entendendo de que Deus nunca vai julgar os pecados de ninguém. Então, as escrituras, ela ensinam, né, que alguns homens irão passar a eternidade no inferno, então, enquanto outros irão passar a eternidade no paraíso com o Senhor. Então, de fato, Deus é certamente cheio de amor e misericórdia. E foram estas qualidades que levaram a enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para a terra para morrer na cruz. E Jesus Cristo é a porta exclusiva que leva uma eternidade no céu. Então, as bases bíblicas, né, para dizer que somente por meio de Cristo que nós somos salvos, Atos 4:2 diz que e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. 1 Timóteo 2:5 também diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos. E João 14:6, quando Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o último versículo bem conhecido de todos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se o homem ele escolhe por rejeitar o Filho de Deus, então ele não satisfaz os requisitos para a salvação. Então, o universalismo, ele aqui é desmascarado, podemos dizer. É uma falácia, né? Então, com esses versículos, fica claro que, como nós falamos, a salvação universal são crenças antibíblicas. Amém. Muito bem explicado aí pelo pastor Elias sobre o universalismo. Podemos até dizer assim, a fraude do universalismo, a mentira do universalismo, né? Paulo, inclusive, ele fala também sobre esse assunto na carta dele, 2 Timóteo, né, mostrando que no final dos tempos viriam muitos falsos ensinadores, né, com aparência de piedade, mas negariam a eficácia, né, e resistiriam à verdade, apostatariam da fé e dariam ouvido a doutrinas de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. Eu acho que o universalismo se encaixa também dentro da doutrina de demônios que Paulo deixou
né, nas Sagradas Escrituras. Perfeitamente, pastor. O segundo tópico da nossa lição diz assim: como a palavra inferno aparece na Bíblia. Pastor Jefferson, como o Antigo Testamento apresenta o termo inferno? Muito bem. Então, pastor Gideão, essa palavra no Antigo Testamento, a gente vai ver que ela aparece como a palavra Sheol, que é escrito em hebraico, né, o Antigo Testamento, e traz a finalidade de um mundo inferior, lugar dos mortos, né? No Antigo Testamento, a ideia era muito que o corpo estivesse neste lugar, aonde estaria sepultado e passaria então ali, né, o resto da eternidade neste lugar. Outra coisa interessante também, que essa palavra aparece várias vezes no Antigo Testamento, né? 65 vezes aparece a palavra Sheol, que é o lugar de sepultura, lugar para onde os mortos, né, estariam. Outra coisa interessante é que o destino das pessoas se concentrava, né, num lugar onde o corpo da pessoa permaneceria. Ok? Isso é muito interessante porque eles não tinham muito uma ideia do sentido do destino da alma, mas o destino do corpo. Por isso que era lugar de morada daqueles que iriam passar a eternidade no inferno. Por isso a palavra Sheol. Ok. Pastor Elias, e no Novo Testamento, né? Como que a gente encontra essa palavra Sheol? O Novo Testamento já é em grego, né? Quais são as palavras em grego que vão descrever o inferno? Bom, pastor, os principais termos gregos são Hades, Geena e Tártaro. São palavras que aparecem na Bíblia com diferentes significados, a depender do seu contexto. Mas o modo com que elas são traduzidas muitas vezes causam algumas dúvidas, né, para os cristãos. Então, essas dúvidas decorrem do fato de que, em muitos casos, a palavra que traduz esses termos, em nossas versões da Bíblia, é inferno. Então, vamos conhecer o significado e aplicação de cada uma destas palavras. Então, o que significa Hades? Então, Hades é o termo grego mais próximo do hebraico Sheol, como o pastor Jefferson seria o equivalente ao Sheol do Antigo Testamento. Isso. Hades e Sheol. Isso. O Hades, né, no caso do grego, né, e o Sheol no lado hebraico, né, da tradução hebraica. Então, mas a palavra Hades é encontrada originalmente no Novo Testamento, porque ele foi escrito em grego. Então, tal como o termo Sheol, Hades também possui significados diferentes conforme o contexto determina. Então, na passagem, né, do rico e Lázaro, Hades ele significa um lugar de tormento para os ímpios, lá em Lucas, no capítulo 16. Então, nesse caso, Hades pode ser traduzido como inferno, desde que se entenda que não se trata do inferno em seu estado final, né? Aí nós temos também diferentes aplicações da palavra Hades, né? Em Mateus, no capítulo 11, versículo 23, e também Lucas 10 e 15, o termo Hades ele é utilizado no sentido figurado para estabelecer um contraste com o céu. E já em Mateus 16 e 18, Jesus disse que as portas do inferno, ou porta do Hades, né, não prevalecerão contra a igreja. Então, nesse caso aí, Jesus ele está dizendo, né, que a própria morte ela não vai sobrepujar sobre o seu povo. Na verdade, é o seu povo que triunfa sobre a morte, por isso as portas elas não prevalecerão. Então a gente percebe, né, que a intenção é realmente de que a igreja seja aniquilada. Então Jesus está dizendo que as portas do inferno, né, da morte, aí, ela não vai de forma nenhuma prevalecer contra o seu povo. Também aí em Atos, no capítulo 2, o apóstolo Pedro, quando ele cita Davi, né, quando diz que a alma de Jesus não foi deixada no Hades, em algumas traduções ali está a palavra inferno, e nem a sua carne viu a corrupção, Pedro estava dizendo que Jesus não permaneceu no estado de existência desencarnada, né? Então, o corpo dele, ele não foi corrompido, né? Então, Jesus permaneceu com o seu corpo ainda no seu estado não em decomposição.
Então ele estava apontando, né, para o fato de que o corpo de Cristo ele não viu essa corrupção da sepultura, ao contrário do corpo de Davi, né, que realmente apodreceu. Então a palavra Hades também ela aparece no Apocalipse, ocorre em 3 passagens. Nesse caso, Hades significa um estado de morte, representado no sentido aí como se fosse um lugar, né? E também tem um termo agora, Geena, né? O que significa Geena? Então, a palavra Geena é usada 12 vezes originalmente no Novo Testamento. Então, Geena aí é uma adaptação grega da palavra hebraica, como está aí no comentário, né, da nossa lição. Gehinom, né, que quer dizer Vale de Rinom. E o Vale de Rinom era uma terra, né, do lado sul de Jerusalém, que pertenceu a Rinom e depois aos seus descendentes. Então, nesse local aí foi edificado um altar, onde eram celebradas oferendas humanas ao deus pagão Moloque. Então, os reis ímpios, né, Acais e Manassés, por exemplo, ofereceram seus filhos em sacrifício ali, como está lá em 2 Crônicas, no capítulo 28. Então, esse vale aí, ele se tornou o local de incineração de tudo que era descartado em Jerusalém. Assim, sempre havia fogo queimando alguma coisa que fora despejada naquele vale. Era como se fosse um lugar onde eles depositavam detritos, lixo, e o fogo ali nunca apagava, né? Isso aí, exatamente. Essa é uma característica ali do Vale de Rinom, né? Era justamente aquilo que não foi aproveitado. E o fogo estava sempre queimando 24 horas por dia. 24 horas por dia, exatamente. Que é um lugar de castigo sem fim, né? Então, o termo hebraico de Geena é justamente isso, como se fosse um inferno. Mas qual é a diferença, né, que a gente tem entre Hades e Geena, já que Hades também pode se referir ao lugar de punição dos ímpios? Então, a maneira mais fácil, né, da gente entender essa diferença é saber que quando o lugar é de tormento, ele é chamado de Hades. E a referência é ao lugar de punição da alma do ímpio antes do juízo final, né? Isto é, durante o estado intermediário, né? Quando ainda está aguardando, né, a ressurreição de todos os mortos, né? Então, quando esse lugar ele é chamado de Geena, a referência é um lugar de punição, né? Do corpo, da alma, do espírito do ímpio. Isso acontece após o dia do juízo, ou seja, é o inferno no seu estado final. Correto? Correto. E por último, pastor, tem aí a palavra também tártaro, né? E essa expressão, a gente encontra em 2 Pedro, né? Capítulo 2, verso 4, quando Pedro usa a expressão lançando no inferno, que traduz o original grego lançar no tártaro. Então essa é a única passagem bíblica onde aparece esse termo grego tártaro, né? Então o apóstolo ele toma emprestada aí a palavra para inferno da mitologia grega. Então para os gregos o Tártaro era um lugar inferior no mundo dos mortos. Então ele servia como uma habitação dos perversos, né? Então para os gregos o Tártaro era o lugar onde os piores homens eram mantidos em eterno tormento. Então Pedro, quando ele usa essa palavra tártaro, né, em sua epístola, ele não está ensinando, né, e nem tampouco aprovando, né, os conceitos da mitologia grega. Ele apenas usa o termo tártaro para expressar na linguagem dos seus leitores na época, né? Então podemos dizer que é algo semelhante quando Paulo também usa, né, um trecho, né, dos poetas gregos, né, lá em Atos, no capítulo 17, quando ele fala, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, né? Então Paulo ele utiliza, né, no caso, esses poetas gregos justamente para aproveitar, né, uma porta ali para anunciar o evangelho, a palavra de Deus. Então aí, pastor, o apóstolo Pedro, né, ele está fazendo uma referência ao estado intermediário de castigo dos anjos caídos. Então esses anjos também aguardam o dia do juízo final, fazendo uma referência que Pedro está falando justamente a respeito desses homens heréticos, né, desses falsos mestres, que o castigo deles
está reservado, né? Assim como os anjos caídos estão esperando, né? Esses homens também seriam julgados. Ok. Agora, pastor Jefferson, Sim. o rico e Lázaro. Muitos falam que essa passagem bíblica que Jesus contou, justamente para ensinar sobre o inferno, que isso é uma parábola. E sendo uma parábola, não se deveria doutrinar sobre ela, não se deveria fazer ensinos bíblicos sobre o inferno utilizando esse texto bíblico, porque isso seria uma parábola contada por Jesus e você não poderia, então, doutrinar em cima de parábola. Verdade, muito bem, na verdade não é uma parábola. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Quando você faz a leitura desse texto de Lucas, está registrado em Lucas no capítulo 16. Lucas 16. A partir do versículo 19, você vai perceber que Jesus, em momento nenhum, ele está comparando com alguma outra coisa. As parábolas de Jesus, ele sempre trazia alusão, uma outra figura, uma outra coisa, para poder dar sentido àquilo que ele estava ensinando. Nessa passagem, é muito explícito, de duas figuras, de duas pessoas. Jesus fala do rico, uma pessoa que vivia numa vida regalada, com seus próprios interesses, dos seus desejos sendo cumpridos, e o pobre, que não tinha isso, e aí então os dois morrem, ok? E o rico, ele está num local de tormenta, isso é muito claro, e ele consegue perceber que ele está afastado do pai Abraão, do seio de Abraão, aonde inclusive este mendigo, o pobre está do outro lado, e ele sente o desejo de que ao menos aquele tocasse na água e pudesse saciar sua sede. Isso é muito explícito, é muito claro, é uma história verídica, de realidade, de fatos. Tá? E é tão claro que ele questiona com Abraão da necessidade de enviar alguém para que possa ensinar aos outros lá da realidade desse fato. E o próprio Abraão diz, olha, se eles têm Moisés, Moisés e os profetas. Moisés e os profetas. Se alguém ressuscitar, eles não vão acreditar, já tem Moisés e os profetas. Ou seja, é uma história verídica e não é, pastor Gideão, uma parábola. Sim. É real. Agora, o rico, quando ele chega nesse lugar, que é o Hades, conforme o pastor Elias falou aí os termos bíblicos do Novo Testamento, quando ele chega lá, ele já começa a ser atormentado. Embora ali não seja o lago de fogo, mas parece que ele já começa a sofrer o tormento. A própria palavra Hades, pastor Gideão, já conota a ideia de lugar de sofrimento, de castigo. Então a pessoa, quando ela morre sem Cristo, ela já está automaticamente num lugar de tormento, de tristeza, de castigo. Totalmente consciente, perfeitamente. Ok? Exatamente onde o rico estava. Da mesma forma, a pessoa que morre em Jesus também não está no céu, mas está, vamos dizer, numa antessala, já gozando no seio de Abraão, sabendo daquele local ali e já usufruindo da alegria de ter morrido em Cristo Jesus. Então essa é a realidade. Depois que Jesus ressuscitou, ele transferiu esse lugar, que seria o seio de Abraão, para o alto, digamos assim, que era um lugar, o Hades era um lugar inferior, no mundo inferior. Agora, ele transferiu o paraíso para digamos assim, para o lugar antes do céu. Perfeitamente. Então, o crente hoje vai para... Exatamente. Tanto a gente precisa entender isso por quê, morreu, está no céu. Essa é uma expressão que a gente diz, que na verdade está nessa antessala aguardando esse momento onde todos nós iremos para o céu. O apóstolo Paulo deixa claro isso, que na volta de Jesus os mortos ressuscitarão primeiro, aqueles que estiverem vivos serão transformados, nos encontraremos com o Senhor nos ares, e aí então iremos ao céu para as bodas do Cordeiro. Ok? Então, assim estaremos no céu. Sim. Nesse momento, agora, nesse primeiro momento, a pessoa, quando morre em Cristo, ela já está gozando de um paraíso, de um momento, de um local com Cristo, ok? Mas ainda não é o céu onde nós estaremos com o Senhor para comemorarmos ali, para vivermos as bodas do Cordeiro. Não é o lugar aonde ele vai habitar, realmente, de fato, pastor? É isso aí. Isso vai ser da mesma forma, também aquele que morre sem Jesus,
está também num lugar de tormento que ainda não é... Provisório, né? Exatamente. Não é aquele lago de fogo que nós vamos ver, né, um pouquinho mais à frente, onde todos serão lançados no futuro. Depois do juízo final. No juízo final, perfeitamente. Muito bom. A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós iremos ver se o medo de ir para o inferno é uma motivação correta para seguir a palavra de Deus. Não, o medo de ir para o inferno não é a motivação de seguir a Deus. Não, o medo de ir para o inferno não é uma motivação. Não, a resposta é não. Não vejo como uma motivação o medo de ir para o inferno. Chegamos então ao terceiro tópico da nossa lição, o conceito bíblico do inferno. Pastor Jefferson, a gente já viu, né, aqui alguns conceitos, né, humanos dos filósofos, dos teólogos, termos no Antigo Testamento e no Novo Testamento sobre o inferno, né? E qual o conceito bíblico acerca do inferno? Muito bem, o conceito bíblico do inferno, que é um lugar real, a gente precisa entender isso. Deus, ele mesmo sendo um Deus justo, um Deus bom, é claro que ele não deseja que o homem vá para este lugar, ele cria o inferno para o diabo e seus anjos, mas esta é uma realidade de que aqueles que não receberem Jesus como seu Senhor, eles irão passar a eternidade neste lugar. Você vê que Jesus, em Mateus no capítulo 8, versículo 12, Jesus fala que ali há trevas exteriores, que ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, ou seja, é um lugar preparado para o diabo, para seus anjos, mas também todos aqueles que não receberem Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, elas também serão lançadas neste lugar. Ok. Então, o inferno é descrito como um lugar de tristeza, né? Agonia, dor. Né? Quem estiver lá no inferno vai sentir essas coisas, né? Exatamente, porque as pessoas pensam assim, morri, agora estou num corpo diferente, então... Não sentirei mais dor. Não, exatamente. Mas vai sentir. Vai sentir dor. É exatamente o que eu li, né? Jesus dizendo, haverá, né, eternamente ranger de dentes, sofrimento, é um lugar de tormenta, é um lugar de castigo eterno, pastor Judeu. Sim. Daniel capítulo 12, versículo 2, diz assim, pastor Jefferson, olha, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, os salvos, né? E outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, todos vão ressuscitar, digamos assim, todos os seres humanos vão ressuscitar, né? Os salvos ressuscitarão, né? Tem várias fases de ressurreição, mas o que eu quero frisar aqui é a ressurreição dos ímpios para a vergonha e desprezo eterno. Então, quer dizer, a gente poderia dizer então que os ímpios vão ressuscitar num corpo preparado para o tormento eterno. Perfeitamente. É até bom a gente ler o texto de Apocalipse que fala sobre isso, que na eternidade, né, depois do juízo final, todos serão lançados no lago de fogo. A gente precisa entender isso, né? O inferno, o Hades, o Sheol, o Tártaro, né, que o pastor Elias descreveu para a gente aqui, este é um ambiente onde aqueles que morreram sem Cristo estão vivendo agora. Exatamente nesse momento. Mas há o lago de fogo, onde o próprio Hades, a própria morte, o inferno, será lançado nesse lago de fogo juntamente com o diabo, seus anjos e todos os iníquos. Eu quero ler esse texto para vocês, a gente poder compreender melhor. Então, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, depois vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. E a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, aí pastor Gideão, veja, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nesses livros. O mar entregou os seus mortos, veja, os mortos que nele havia, e a morte e os Hades. Veja, a morte e o Hades, tudo que nós falamos aqui, o Hades, o Sheol, o Tártaro, o lugar de castigo onde esses estavam. O mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Versículo 14 agora. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo.
O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Pastor Jefferson, isso é terrível, né? Muito. Uma coisa importante, pastor, que eu gostaria de deixar registrado aqui, é que nós cristãos, porque assim, às vezes as pessoas, eu conheço pessoas que estão na igreja por medo do inferno, com medo de ir para o inferno. Esse conceito, essa motivação, ela está completamente equivocada, errada. Nós vamos a Jesus pela alegria do nosso Salvador, pelo sacrifício que ele fez por nós. Glória a Deus. Claro, nós não desejamos o inferno, desejamos o céu. Mas servir a Jesus com medo do inferno, essa motivação não é correta. Ela não é, né, salutar. Então, nós vivemos, nós não queremos ir para o inferno, mas nós temos o desejo de ir para o céu, mas por causa da pessoa de Jesus. Porque tem muita gente na igreja que está com medo do inferno, está indo para a igreja porque não quer ir para o inferno. Essa pessoa, provavelmente, ela não tem um conceito correto e ela, por certo, tem praticado coisas erradas e ela, sim, irá para o inferno. Agora, o inferno, pastor Jefferson, ele foi inicialmente preparado para o diabo e seus anjos. Ali não era um lugar que Deus preparou para o homem, né? Então, o homem tem uma possibilidade de salvação. Ele nasce em pecado, mas há um caminho, né, que é Jesus Cristo, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, né, para ele se livrar desse lugar que não foi preparado para o homem. A paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos a mais um quadro de entrevistas aqui com o pastor Jário, presidente da Igreja Marcas do Evangelho. E nós temos perguntas, irmãos, maravilhosas e creio que irá esclarecer nossas dúvidas. É, pastor? É um prazer, irmã Amanda, estar com vocês aqui nessa manhã para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então vamos começar com a primeira pergunta, pastor. E diz assim: como que um Deus amoroso, bondoso e misericordioso poderá enviar pessoas para viver eternamente no inferno? Primeiro a gente precisa definir a ideia de amor, né? O mundo moderno tem um conceito errado de amor. A ideia de amor é aquela pessoa que não é confrontadora, né? Que não pune e que não faz nenhuma disciplina retributiva a outros. Então a ideia de amor que nós temos é que Deus, independente do que as pessoas fazem, vai sempre tratá-la de forma bondosa e não vai recompensá-la pelos seus pecados. A segunda questão é, depois de definir essa questão de que o amor de Deus não é essa visão humana, né? Esse amor também expressa a injustiça, já que a justiça é um outro atributo de Deus que também tenha, né, a mesma valoração do amor de Deus. Deus é tanto santidade, quanto verdade, quanto amor, como justiça e tantos outros atributos que Deus tem. Então, como justiça, Deus precisa punir aqueles que vivem na prática do pecado. Ou seja, Deus é o criador do homem e é Ele que estabelece o código moral pelo qual o homem vai viver, que é a sua palavra. Hoje o que nós temos da justiça humana, né, que é aplicada por uma pena, né, quando alguém pratica um crime ou uma infração penal, então ele recebe aquelas penas, né, de acordo com a prática do crime. Do mesmo jeito que a sociedade pune aqueles que cometem crimes, né, contra a própria sociedade, essa punição, que na verdade tendia a ser corretiva, né, na grande maioria não é punitiva. Então, a sociedade faz aquilo que, na verdade, é um prenúncio daquilo que vai acontecer no futuro, quando todos os homens serão julgados e por Deus serão punidos. Agora, vejam, hoje a gente até aceita a ideia de uma disciplina corretiva, né? Que a ideia é que as pessoas, por exemplo, sejam presas, né, em um presídio quando comete, por exemplo, o homicídio, para que ela seja reeducada, né? É verdade que a reeducação nunca acontece porque o sistema penal não alcança, né, a questão moral dos seres humanos. Mas muitas pessoas têm dificuldade com aquela disciplina retributiva, onde as pessoas são condenadas por causa de seus atos, que é a justiça divina, quando retribui os homens os seus pecados. Ou seja, Deus é amoroso e por isso oferece salvação aos homens por meio de Jesus Cristo, para que eles possam crer
Deus tem vários testemunhos de pregação feita ao homem desde quando ele vem ao mundo. Por exemplo, a criação existe e ela existe como uma prova inequívoca da existência de Deus. Paulo diz em Romanos 1 de que o homem é indesculpável diante de Deus por causa de seus pecados, porque a criação prova que Deus existe e a obra da criação é uma evidência inequívoca, embora o homem tenta usar os argumentos para desfazer essa verdade nuclear. Então, se Deus é o Criador, então Ele é o Salvador, como também Ele é aquele que vai julgar os homens por causa de seus pecados. Então, esse Deus que cria, que estabelece um código de leis, é o Deus que vai punir todos os pecados e atos maus dos homens. Então, quando Deus envia uma pessoa para o inferno, é porque essa pessoa decidiu desobedecer à lei de Deus. É uma escolha, né? Ela não deu ouvido ao Evangelho, ela não ouviu o Evangelho de Jesus Cristo, ela não quis crer na pregação do Evangelho, então, por isso, ela será recompensada em virtude de um caminho perverso, ímpio e que se opõe a Deus. Então, Deus é amoroso, mas também Deus é justiça. Do mesmo jeito que o amor de Deus oferece graça àqueles que creem, também oferece a justa retribuição àqueles que decidem perverter os seus caminhos e rejeitar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Perfeito, pastor. Assim, uma outra dúvida que temos também é o que a gente vai responder para aquelas pessoas que pensam que o inferno é algo metafórico, é algo apenas simbólico? O mundo moderno desenvolveu um conceito utópico sobre a definição da palavra inferno, né? Como se o inferno fosse um sofrimento momentâneo, como se fosse o caos da sociedade, ou uma expressão psicossomática, ou uma expressão psiquiátrica da alma do homem, por medo de coisas ruins e do caos que pode vir. Na verdade, não. O inferno é um lugar real. Nós temos no mundo real 3 lugares. Talvez a palavra dimensão ajude a gente a entender um pouco isso, né? Os homens hoje falam, né, de múltiplas dimensões, né? Os filmes retratam isso. Alguns físicos, né, querem retratar isso de alguma forma. Vamos pegar emprestada essa ideia para a gente entender. Ou seja, nós teríamos basicamente 3 dimensões do mundo. Primeiro, nós teríamos a dimensão de Deus, que é o céu, né? Um céu grandioso, infinito, extraordinário, onde existem bilhões e bilhões de seres espirituais, de anjos e criaturas extraordinárias criadas por Deus, que é o mundo de Deus, a existência de Deus, onde estão as pessoas divinas. Depois nós temos o mundo criado, que é o universo que nós conhecemos, né? Que também é um universo, na nossa visão, infinito, né? Porque nós não podemos alcançar o fim, e que nós conhecemos com os planetas, estrelas e a existência do mundo, onde estamos, que é a Terra. Depois nós temos a outra existência, que é o inferno, que é um lugar criado exatamente para punir o diabo e seus anjos e aqueles que seguirem o seu caminho. Jesus falou do inferno quase 90 vezes no Evangelho. Então, Jesus é a pessoa que mais usa a palavra inferno nas Escrituras. E ele diz que o inferno é um lugar de chamas, que é um lugar de trevas, um lugar de ranger de dente, de choro e de sofrimento. A Bíblia mostra que aqueles que não creem em Jesus Cristo, aqueles que vivem na prática do pecado, serão lançados no lago do fogo, o Geena, né, que é o inferno onde o diabo, seus anjos e todos aqueles que rejeitaram a Deus serão lançados. Então a Bíblia trata do inferno como um lugar real para a punição real de todos aqueles que abandonaram a Deus. Então veja, assim como a ressurreição do corpo é uma realidade que vai acontecer para os justos que vão herdar a vida eterna, o gozo eterno, também haverá a ressurreição daqueles que vão ressuscitar para a vergonha e o desprezo eterno. Para onde vão as pessoas que serão condenadas? Irão para o inferno, que é um lugar de sofrimento. Cada pessoa vai receber no inferno de acordo com os atos praticados de forma gradativa, né, as penas pelas quais as pessoas transgrediram a lei de Deludeus. Então, o inferno é uma outra dimensão espiritual e real, criada para a punição de Deus. O inferno é um lugar onde Deus administra, onde Ele governa, a fim de punir aqueles que desobedecem à sua lei ou que não aceitam a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Muito bom, pastor. Outra questão também, essa pergunta
eu creio que é um pouco mais profunda também como as outras. E a gente vai falar agora sobre os povos que ainda não foram alcançados. Por exemplo, povos indígenas ou outros que ainda não conhecem o Evangelho. Até mesmo crianças que morreram ou no ventre ou numa tenra idade, que são filhas de ímpios. Para onde iriam essas pessoas? Para o céu ou para o inferno? Bem, Paulo diz em Romanos, no capítulo 1, que Deus escreveu a sua lei no coração do homem. Ao criar o homem, então, naturalmente, o homem tem a lei de Deus, o decálogo, que são princípios universais do que é certo e o que é errado, estão dentro de cada homem, de cada pessoa criada à imagem de Deus, já que o homem é um ser moral. Então, todo mundo responde a Deus com base inicialmente na lei moral que está escrita em sua consciência. O homem que não conhece a Jesus Cristo será julgado segundo esse padrão da lei moral de Deus, que será concernente o nível de entendimento e de esclarecimento que aquele povo teve com relação à lei de Deus. Veja, você encontra uma tribo remota que nunca teve contato com uma pessoa cristã, e quando os cristãos chegaram lá, viram que aquela tribo tinha um código moral, né? Lá matar é errado, roubar é errado, adulterar é errado, do mesmo jeito que os povos cristãos, mais educados e civilizados, tinham também o seu código moral. Ou seja, essas pessoas que morrem sem conhecer a Jesus serão julgados segundo o padrão da lei moral de Deus. Mas no caso dos infantes e das crianças, a salvação diz respeito assim, por exemplo, né, quando o pai é crente, né, o filho recebe essa herança, enquanto o filho não tem a capacidade dele fazer a opção por Jesus Cristo. Quando são filhos de ímpios, os filhos recebem o mesmo castigo que os pais. Por quê? Porque os filhos herdam aquele pecado original dos pais, e as pessoas não vão para o inferno só porque elas praticam seus pecados. Elas vão para o inferno porque naturalmente o homem é pecador, né? Mesmo que teoricamente ele não tenha exercido na prática aquele pecado, mas ele já nasce condenado ao inferno, né? Então, embora esse homem vai desenvolver, e ele vai, né, desenvolver a sua natureza pecaminosa, e um homem que não tem Jesus não pode fazer as coisas boas da lei, porque ele não tem o entendimento do Evangelho de Jesus Cristo. Embora ele possa viver um padrão natural dessa lei, mas sem o poder do Espírito Santo para obedecer essa lei de forma mais plena. Ou seja, as pessoas que conhecem a Jesus e que rejeitam o Evangelho vão para o inferno porque fez a escolha. E aqueles que não conheceram a Jesus serão julgados conforme a lei natural de Deus e aquilo que a sua consciência quer acusa, quer os defende. As crianças receberão a recompensa conforme seus pais fazem as escolhas, até que elas têm condições de fazer as suas próprias escolhas. Entendido, pastor. Então, por último agora, para a gente fechar com chave de ouro essas dúvidas sobre a questão do inferno, a última pergunta é o seguinte: as pessoas escolhem ir para o inferno ou foi algo determinado por Deus? Bem, nós não cremos na visão calvinista ou determinista de que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Embora há uma discussão, né, sobre a predestinação dupla aqui, que não é nossa questão aqui, mas nós somos arminianos e nós cremos no livre-arbítrio, ou seja, as pessoas fazem a sua escolha de crer em Jesus ou de rejeitar a Jesus Cristo. Jesus disse em João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, diz que todo aquele, né, ou seja, qualquer um que nele crê, terá a vida eterna, mas aquele que não crê será condenado. Então as pessoas vão para o inferno ou para o céu se elas creram ou não em Jesus Cristo. Então a condição única que vai levar alguém para o céu é a confiança em Jesus. E essa é uma escolha que o homem faz. Ou seja, o Espírito Santo bate com a palavra de Deus no coração do homem para que se produza arrependimento. Esse arrependimento, junto com a fé, produz um novo nascimento. Mas a pessoa pode ouvir o Evangelho e ser incrédula, né? Ela pode amar o mundo e gostar de seus pecados e não querer a Jesus Cristo e continuar na prática de seus
pecados. Então, ninguém vai para o inferno porque Deus está mandando por uma imposição, né, ou arbitrariamente. As pessoas vão para o inferno porque elas fizeram uma escolha de não crer em Jesus Cristo. Perfeito. Então, de fato, o inferno é uma realidade bíblica. Bíblica. Não há como falar do céu sem falar do inferno. Não há como falar da vida eterna sem falar da punição dos ímpios que não obedeceram à palavra de Deus. Se o gozo dos santos é eterno, o sofrimento dos ímpios também será eterno. Vale a pena ser fiel aí para o céu. Com certeza, com certeza. Então, agradecemos a sua participação, pastor. Foi um prazer ter o senhor aqui conosco, esclarecendo as dúvidas dos irmãos. Que é isso? Foi um prazer estar com vocês e Deus abençoe vocês. Pastor Elias, existe esperança? Existe assim, uma esperança de salvação, de redenção para aquelas pessoas que estão no inferno, aquelas que serão lançadas do inferno? De acordo com as Escrituras? Bom, pastor, não existe esperança de redenção para aqueles que estão no inferno. O castigo eterno é um dos dois resultados possíveis, né, do juízo final de Cristo. O outro é a vida eterna. Então, essa sentença contra os ímpios consiste em uma retribuição consciente no inferno para sempre. Então, como foi falado aqui, as pessoas vão para o inferno, mas de forma consciente. Ninguém vai chegar lá e vai falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então elas terão a consciência de por que elas estão em tal lugar. Tá? Então o juízo final será um veredito público dado por Jesus Cristo e que abrangerá o mundo inteiro. Então todas as pessoas passarão, né? Por esse veredito, né, do nosso Senhor Jesus Cristo no dia do juízo final. Então os justos eles serão recompensados com a vida eterna, mas os ímpios eles serão sentenciados ao castigo eterno e consciente, né, no inferno, num lago de fogo. Então o Antigo Testamento introduz a realidade do castigo eterno quando apresenta essa divisão entre os que receberão a vida eterna e os que receberão a vergonha e o desprezo eterno, né? Como o senhor bem citou aí, né, Daniel, na ressurreição. Então, e também muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. É isso aí. Então, Jesus ele também usa essa mesma imagem ao descrever o julgamento final. Né, quando ele diz bem assim, lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 46, quando ele diz, esses, né, os injustos irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então, daí a gente, como é que fala bem assim, encerra a questão de que realmente não há esperança, né, de redenção para aqueles que estão no inferno. Então, concluindo aqui a nossa lição de hoje, né, à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. O inferno não é uma fantasia. O inferno é um lugar físico, é um lugar real. E ele foi preparado, primeiramente, para o diabo e seus anjos, conforme Mateus 25, 41. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas. E por isso, devemos estar firmes, né, no Senhor Jesus durante a nossa jornada de fé. Pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Muito bem, então nós vamos nesse momento também, no momento do nosso ofertório. Nós gostaríamos que você tivesse a liberdade, sentisse a vontade para ofertar na casa do Senhor. Vai aparecer aí a nossa conta do Pix, PicPay, você pode fazer uma transferência bancária. Ajude essa obra, deixa Deus usar você nisso, é uma coisa gloriosa, né? A gente servir ao Senhor com liberalidade, com alegria. A Bíblia diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria, você pode fazer isso nesse momento. Também quero lembrar que nós temos uma campanha dos 1000 valentes, nós temos aqui, né, iremos em nome do Senhor comprar este terreno onde nós estamos, tem sido um local abençoador para toda a nossa família, para toda a nossa igreja, e se você ainda não faz parte dessa campanha, procure o tesoureiro da igreja e aquilo que o Senhor colocar no seu coração, você fará um voto
contrato aí de 60 meses e estará contribuindo para que esse espaço seja adquirido. Então vamos ouvir o louvor e aí nós iremos então ofertar na casa do Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Agora, irmãos, vamos ao quiz. Vamos testar os seus conhecimentos da lição. A primeira pergunta é: o que os filósofos humanistas e os teólogos liberais ensinam sobre o inferno? Opção A: negam a realidade do inferno e a inspiração das Escrituras. Opção B: ensinam que o inferno é uma realidade para os ímpios. Opção C: ensinam que o fogo do inferno será eterno. E opção D: ensinam que Deus castigará toda a raça humana no inferno. E a resposta correta é a letra A. Negam a realidade do inferno e a inspiração das Escrituras. Agora vamos à pergunta de número 2. O que ensina a falsa doutrina do universalismo? Vamos às opções. Opção A: que só os eleitos serão salvos. Opção B: que só os judeus serão salvos. Opção C: que os seres humanos serão salvos no futuro, pois a salvação é universal. E opção D: que só os que aceitarem a Cristo serão salvos. Qual será a resposta? E a resposta certa é a letra C, que os seres humanos serão salvos no futuro, pois a salvação é universal. Vamos agora à terceira pergunta. Qual das alternativas abaixo expõe o correto ensino bíblico sobre o inferno? Opção A: lugar de castigo eterno somente para o diabo e seus anjos. Opção B: lugar de castigo onde os salvos terão os seus pecados purificados. Opção C: lugar de tormento onde os ímpios serão castigados antes de serem aniquilados. E opção D: um lugar real de dor e tormento onde o diabo e seus anjos e os homens ímpios passarão a eternidade. E a resposta correta é a opção D, um lugar real de dor e tormento, onde o diabo e seus anjos e os homens ímpios passarão a eternidade. Vamos agora para a quarta e última pergunta. Cite 3 expressões que descrevem o inferno. Opção A:
lua de fogo, sol eterno e terra em chamas. Opção B, lago de fogo, fogo eterno e tormento eterno. Opção C, carro de fogo, tormento eterno e rio de fogo. E opção D, lago de fogo, fogo estranho e terra em chamas. E a opção correta é a opção B, lago de fogo, fogo eterno e tormento eterno. E este foi o momento de perguntas e respostas. Vamos voltar agora para o encerramento da nossa aula. Amém. Então chegamos ao final da nossa lição. Vamos então orar e agradecer a Deus por esta oportunidade. Maravilhoso Deus, nós queremos agradecer o Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Pedimos, Senhor Deus, a Tua bênção, Senhor, sobre todos aqueles que estão acompanhando, que a Tua palavra possa falar ao seu coração, trazer um despertamento, um renovo, um avivamento. Pai querido, que ela seja alcançada, essa mensagem, a outras pessoas, que os irmãos, ó Pai amado, possam compartilhar, Senhor Deus querido, este ensino de tão grande valor para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada cristã. Ó Pai querido, nós te pedimos que o Senhor venha abençoar as famílias, as pessoas que estão assistindo, que possam, Senhor Deus querido, ser alcançadas com a graça, Senhor Deus, da salvação, da cura, da libertação, Senhor Pai, do renovo espiritual, que sejam edificadas, Senhor Deus, por meio da Tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja com cada um. Ó Pai querido, nós agradecemos o Senhor e te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Até mais, irmão. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe.